Olá, eu sou Amaury Cardoso, presidente da Fundação Ulisses Guimarães do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho buscado, através de vídeo, promover as atividades, as ações da Fundação. Seus cursos, seminários. Neste terceiro vídeo, eu vou dar continuidade a um dos nossos cursos, uma síntese de um dos nossos cursos, que é o de Formação Política para a Juventude. E nós fazemos aqui uma retrospectiva do processo político e social brasileiro. No primeiros vídeos falamos desde a descoberta da questão do Brasil colônia, né, o avanço que foi com a questão da chegada da família real, a primeira formação do Estado brasileiro. No segundo vídeo nós falamos do Brasil Império, Brasil República, República da Espada, República Velha, Estado Novo, Ditadura Vargas e por aí vai. Neste terceiro e último vídeo, nós vamos falar sobre o Estado brasileiro contemporâneo. Ou seja, processo político dos dias atuais. O Estado brasileiro contemporâneo consolida a democracia. O Estado brasileiro contemporâneo se mantém forte, sendo a única instituição capaz de promover as políticas públicas necessárias para conter o avanço da pobreza. Em termos de sociedade, ainda vigora a relação política personalista e direta entre a liderança política e o eleitor. Mesmo que sempre de maneira pontual em períodos eleitorais. Ainda não há, lamentavelmente, uma correlação forte entre posicionamento político e identificação partidária. Neste sentido, o partido é forte por nele vigerem as prerrogativas de ações, mas não significa que haja correspondência de confiança por parte de grande parcela da população. Olha o problema. Vamos concluindo, entendendo esse processo contemporâneo, esse processo político contemporâneo, que a população brasileira ganhou vigor em suas manifestações porque deixou de ser reativa aos processos políticos de determinadas vanguardas e porque passou a atuar com protagonismo próprio, obrigando os múltiplos atores políticos a reagirem em sintonia com as vozes das ruas. O importante a ressaltar é que o tempo presente mostra uma democracia em ampliação, como em tempo algum na história que se vivenciou. A maioria dos cidadãos passou a compreender que numa democracia tem que existir tolerância e respeito aos outros. Sobretudo quando esses outros são minorias. Se no regime democrático quem define as ações de governo são as maiorias, também é nele, no regime democrático, que as minorias possuem o direito de se manifestar para tentar se transformar em maioria. Assim é a democracia. Com isso, vivemos bons tempos democráticos, em que reclamar passou a ser um cotidiano.
e não de ausência de direito, pelo contrário, de presença do direito que garante a liberdade de expressão. Contudo, em certa medida, fica a impressão de que estaríamos avançando para uma sociedade de massas no sentido negativo. Como assim? Pouca organização partidária ou até outra natureza, ou seja, refém da ideia de democracia como um momento do voto, muito sensível aos apelos emocionais e mergulhados no contexto da moral punitiva. O que é isso? Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte: continua-se vivenciando uma sociedade de tipo liberal autoritária, no qual a paixão se traduz na política pela busca do melhor candidato, cujo critério seria o aspecto performático. A democracia brasileira está em águas turvas, uma vez que a percepção da sociedade é a de que os atuais atores políticos não merecem confiança em virtude da amplitude do envolvimento da grande maioria dos partidos políticos, onde suas principais figuras estão sendo denunciadas, indiciadas e algumas já viraram réus pela Operação Lava Jato, que se qualifica em o maior escândalo de corrupção do mundo. Estamos diante de um momento crítico para a democracia representativa. Pesquisas demonstram que 92% dos eleitores, 92%, acham que todo político é ladrão. E 63% não identificam ninguém capaz de tirar o Brasil do momento em que vive. Ou seja, não identificam uma liderança nesse porte, com essa capacidade. Uma triste realidade. Nas ruas, os brasileiros, nas diversas manifestações, afirmam claramente que ninguém os representa e que os políticos não cumprem suas promessas, onde no seu imaginário os associa à corrupção. As manifestações se dão hoje são organizadas através de redes sociais. Eu não aceito mais liderança política à frente, liderando uma manifestação. Isso deu de 2013 para cá. Os políticos nem se atrevem a participar. São hostilizados. É um novo momento da democracia. Mas que caracteriza que a democracia representativa está sob forte ameaça. O sistema político se debate diante de uma realidade difícil. E a classe política tem relutado em mudar seu comportamento e apresentar mudanças responsáveis, sérias e necessárias no sentido de recuperar a sua credibilidade diante de uma sociedade que há tempos sinaliza seu inconformismo e rejeição ao atual modelo político brasileiro. É evidente que a solução para essa grave crise política, que coloca em xeque a democracia representativa, não virá de um sistema político apodrecido e envolvido em profunda crise de valores morais e éticos. Nossas contradições políticas são históricas. A democracia brasileira raramente se fez presente devido a longos ciclos de autoritarismo
levando a sociedade a conviver com as diversas desilusões, hoje agravada com a descoberta da gigante máquina de corrupção e o amplo tráfico de influências que corrompeu múltiplas camadas do aparelho de Estado. Falamos sobre isso nos vídeos anteriores, que é uma questão do processo cultural. Daí a importância de conhecermos a história política e social para entendermos a questão política e social contemporânea. A tarefa de reconstrução de um novo sistema político, com novas lideranças em cena, caberá à sociedade, a nós, através de seu processo de escolha, sendo imprescindível a sua participação e esclarecimento político. Participação sem esclarecimento político não avança. Porque através desse esclarecimento político é que irá assegurar um voto qualificado. E a transformação se dá através do voto qualificado. Importante afirmar que o momento que atravessamos na política é muito ruim para a nossa frágil democracia. O desafio que se impõe ao povo brasileiro é o de não permanecer na apatia, no conformismo e aceitando essa realidade política nefasta ao futuro do Brasil, enquanto nação, principalmente ao futuro dos jovens, das próximas gerações. A sociedade precisa continuar pressionando por mudanças e entender que negar aos políticos o que é algo positivo não nos dá o direito de negar a política. Não devemos cair no caminho errado de negar a política. Podemos negar os maus políticos, mas a política não. O cidadão precisa entender a importância da sua participação na política. E que fazer política agora é ainda mais importante. A sociedade deve ter como objetivo principal o fortalecimento da nossa democracia e ajudar a construir instituições de fato republicanas. Para tal, a reforma política e do sistema eleitoral, ela deve ocorrer, pois é através dela que nós vamos resgatar a credibilidade da democracia representativa, o fortalecimento da instituição partidária e, consequentemente, o avanço da nossa jovem democracia. Eu quero finalizar a apresentação desse nosso curso de formação política para o jovem, em especial para o jovem, esses 3 módulos, esses 3 vídeos que eu busco na reflexão sobre o processo histórico, político e social brasileiro. Quero finalizar com uma frase, um texto célebre de um grande brasileiro. A citação do discurso proferido há mais de 100 anos atrás por Rui Barbosa, no Senado, quando senador. E aí eu abro aspas para pegar um trecho em que ele diz: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. E aí eu fecho aspas.
essa reflexão de Rui Barbosa tem que ser de cada... Essa reflexão de Rui Barbosa, como eu dizia, tem que ser de cada um de nós. Nós somos os transformadores. Cada cidadão politizado, o poder de análise crítica para proceder o avanço da democracia e uma melhor representação política através de pessoas preparadas, qualificadas e principalmente imbuídas de valores morais e éticos. Eu termino aqui e faço o agradecimento pela atenção de vocês nesses 3 vídeos. Meu nome é Amaury Cardoso e eu tenho um blog de artigos onde eu falo sobre vários assuntos, coloco o meu ponto de vista para debate. www.amaurycardoso, Amaury com Y, Cardoso com S, .blogspot.com.br. Muito obrigado e até a próxima.